Eu também queria saber mais uma coisa em relação aos seus 3 filhos, que é a questão da comparação. Porque o senhor e a dona Ruth têm 3 filhos. E o Nicolas, ele é o mais conhecido, inevitavelmente. Ele é o político mais engajado das redes sociais, ele é deputado federal, enfim. É, E as suas filhas, né, a Ellen e a Lavigne, são mais anônimas, eu diria assim, né? Em algum momento vocês tiveram a preocupação delas se sentirem inferiores ou de vocês mesmo tomarem cuidado com vocês de não exaltarem tanto o trabalho do Nicolas e esquecer dos filhos? Ou seja, administrar essa questão para que ninguém se sentisse mal ali e que o Nicolas mantivesse a humildade dele. Isso hoje não nos apanhou de surpresa, Mayara, porque isso já veio uma construção na nossa casa. Né, Ruth e eu sempre tivemos o cuidado de não comparar nenhum deles, nenhuma comparação. E quando eu tenho a oportunidade, né, de falar para pais, né, a gente sempre aborda isso. Nós não podemos comparar os filhos uns com os outros. Mas nós já erramos nesse sentido, né, de comparar. Então, o que Ruth e eu a gente combinava? Se a gente fizesse essa comparação, ali na frente um do outro a gente não falava nada, mas depois eu quase enforcava a Ruth quase me enforcava. Então isso trouxe um aprendizado, isso bem lá atrás, bem no início, né? Porque é até natural, sabe? É natural para os pais, nossa, seu irmão arruma a cama, você não arruma, nossa, sua irmã faz isso, você não faz. Isso é até natural. Mas depois que nós compreendemos que isso poderia ser algo danoso, prejudicial para eles, então a gente não fez mais. Então depois que Nicolas, né, ele ganha toda essa notoriedade, eu diria o seguinte, o Nicolas pode ter 1 milhão de fãs. A fã número 1 dele é a Lavigne e a Ellen. Elas amam o Nicolas assim, sabe, de paixão. Então não tem, sabe, eles não têm entre eles esse tipo de comparação. Né, por ele ser muito conhecido e elas serem, né, extremamente desconhecidas, eles não têm essa comparação não. Mas não foi fácil, tá? E sabe o que eu creio também? A gente consegue enxergar o presente e ter um reflexo do passado, né? O futuro a gente não enxerga. Mas lá atrás eu creio que Deus já via isso. Então Deus ele usou de uma misericórdia assim extraordinária sobre a vida de Ruth e a minha vida, para que nós pudéssemos criá-los realmente já com um propósito para Deus. Ou seja, nós não temos mérito, porque é muito além do que nós fizemos, muito além do que a gente poderia entregar. Mas eu creio que foi a mão de Deus. Deus, sabe, ajudou tanto que a gente não fez essa comparação entre eles. Amém. Porque hoje seria muito danoso. Você imagina, Com certeza. a Nicolas tem milhões de seguidores, é o político mais engajado do Brasil. Aí pega a Lavínia, né, tem ali 300 seguidores, né, mas eles não têm isso. É bênção de Deus. Ainda falando sobre aconselhamento, eu queria que o senhor desse um conselho para os pais que estão criando os filhos, que ainda estão na juventude atualmente, né? Que aí encaram a universidade e por muitas vezes você segue uma educação, mas aí na universidade o jovem se perde com tudo que é dito lá. Eu queria que o senhor falasse como o senhor agiu também em relação a isso. Foi um desafio para nós, mas um desafio calculado, né? O que eu diria? O maior investimento que um pai hoje pode fazer nos seus filhos é conseguir fazer com que eles tenham sede pelo conhecimento, com que eles mesmos tenham uma iniciativa de procurar o conhecimento. Vou mencionar novamente o Nicolas aqui por ser mais conhecido, né, mas isso se aplica também, né, tanto a Ellen, a nossa primogênita, e agora a Lavínia, a caçulinha também. É, Foi muito cedo que o Nicolas ele foi apresentado ao professor Olavo de Carvalho, né, um filósofo, uma pessoa com uma mente muito além do seu tempo. E quando a gente pega uma juventude que está preocupada de repente mais com prazeres do que com conhecimento, é um risco muito grande, né? Aliás, tem até uma pesquisa que traz um dado muito preocupante. De cada 10 jovens cristãos que entram para a universidade, 7 acabam perdendo a fé. Isso é muito preocupante porque se está acontecendo isso, está uma falha, não neles, mas está uma falha em nós, pais, que não temos estado atentos a isso. Então, eu recomendaria isso, que investisse bastante
um investimento em que eles não sejam obrigados a isso, mas que sejam gerado neles a vontade de obter o conhecimento. Porque se eles obterem esse conhecimento, compreendendo que isso é para o bem deles, eles conseguirão enfrentar essas grandes batalhas. Olha, são batalhas enormes. E procurar referências, né? Eu creio que hoje, graças a Deus, nós temos pessoas que são referências, que a gente não é querer ser igual à pessoa, mas eu creio que faz parte da sabedoria a gente poder ver alguém e procurar aprender com aquela pessoa para a gente ser um pouco melhor. É um desafio muito grande.